diagnóstico psicopedagógico, ele requer do profissional uma grande habilidade técnica e uma grande habilidade pessoal para ser psicopedagogo. Isso significa que um psicopedagogo precisa ser bastante criativo, mas uma criatividade pertinente, uma criatividade que faça sentido dentro do seu objetivo, do objetivo da sua atuação. Isto por quê? Porque a psicopedagogia, ela não dispõe de instrumentos de diagnóstico formalizados, instrumentos que sejam criados, que tenham sido criados e que tenham um protocolo de aplicação e correção que torne o diagnóstico psicopedagógico uma simples aplicação de um determinado instrumento. Até porque a natureza da psicopedagogia não permite que se tenha um diagnóstico pautado única e exclusivamente nesses protocolos, ou seja, nesses testes. Então, o psicopedagogo, ele se utiliza de diversos instrumentos e diversas situações do cotidiano escolar, da vida do ser humano como um todo, que serve como um laboratório para analisar como que o sujeito se comporta diante do objeto de conhecimento. Bom, colocando isso em termos de objetos concretos, eu diria, para realizar um diagnóstico psicopedagógico, nós utilizamos desde entrevistas, fotografias do sujeito ao longo da sua vida, a realização de desenhos, a aplicação de provas pedagógicas, elaboração de instrumentos específicos para aquele sujeito em função do tipo de problema que ele vem apresentando. Ou seja, se eu estou atendendo um garoto e esse garoto está na faixa de 10 anos e ele apresenta uma dificuldade para se envolver com o conteúdo que está sendo trabalhado na sua série, e eu tenho como objetivo verificar se ele é imaturo, se em função dessa imaturidade ele não consegue se vincular àquilo que está sendo trabalhado na sala de aula, eu posso me orientar por uma série de gravuras que eu apresente para esse garoto, pedindo a ele que escolha as que mais lhe interessam. Dentre essas gravuras, eu apresento cenas que estejam diretamente vinculadas às diversas faixas etárias. Então, ponho lá uma criança brincando com um bonequinho, um menino jogando bola, um menino andando de skate, um menino com a sua turma de amigos, um garoto na relação familiar, enfim, diversas gravuras que representem situações da vida que me indicarão quais são as áreas de interesse desse garoto nesse momento. Quer dizer, o que interessa para esse menino? Ele vai escolher ali dentro de todas aquelas gravuras, algumas que chamem a sua atenção. Então, veja, eu atendi certa vez um garoto que a professora trazia como queixa a indisciplina, a dificuldade desse menino manter-se interessado, envolvido no conteúdo que ela apresentava. E, além disso, uma série de outras questões muito relacionadas à falta de comprometimento do aluno com a sua tarefa e a sua responsabilidade na escola. E aí eu mostro para esse garoto uma série de gravuras, desde situações que envolviam bebês, até situações que envolviam a vida de um adolescente. E dentre as inúmeras gravuras que eu mostrei, ele escolheu uma que era uma gravura de um bebê tomando banho, porque era uma propaganda do shampoo Johnson, que eu retirei da revista e que recortei, mandei plastificar e
ficou como uma das gravuras que eu utilizo como instrumento de diagnóstico. Quer dizer, nós tínhamos ali situações de menino jogando bola, menino com skate, menino andando de kart, menino com seus amigos, menino namorando, inúmeras situações. E ele escolhe, dentre todas aquelas gravuras, uma situação de um bebê tomando banho. E conta uma história, porque ao escolher aquela gravura, eu pergunto a ele por que é que ele se interessou por aquela gravura, e ele começa a me relatar situações com relação àquela criança, que era um bebê, que estão diretamente envolvidas com os conflitos dele na sua vida pessoal, me mostrando que ele está ainda tão preso a questões da sua infância mais precoce, que a mente fica tão ocupada com estas coisas que não consegue se envolver com aquilo que a professora está falando na sala de aula, nem tampouco se envolver com os colegas da sala de aula, porque as suas demandas ainda são demandas muito infantis, são demandas de um bebê. Uma das queixas da professora era inclusive a questão da dependência desse aluno. Ele não consegue fazer nada sozinho, tudo que eu peço para ele fazer, ele fica esperando enquanto eu não vou lá e não faço junto com ele, ele não começa. Sim, porque ele ainda estava um bebê, e um bebê é totalmente dependente. E de fato, ele se encontrava ainda nessa fase de total dependência do outro para a execução de uma tarefa. Ainda usamos como instrumento de diagnóstico a própria análise do material escolar, quando a queixa que traz o sujeito até você é uma queixa escolar. Então eu vou analisar o material escolar para observar, primeiro, qual a metodologia que o professor utiliza. Segundo, qual é a forma como esse aluno se relaciona com aquele conteúdo, com o seu material escolar, com a sua vida escolar. Depois, como a família está envolvida nisso, de que forma a família cuida, preserva, se interessa, se envolve ou não com a tarefa do filho. De que maneira determinados conteúdos estão sendo apresentados. Então, há um momento em que eu me demoro analisando todo o material escolar. Eu, particularmente, pessoalmente, peço para a criança ou para o adolescente que me traga a sua mochila inteira. Traz para mim a mochila da escola. Por quê? Porque eu abro a mochila e vejo o que esta mochila me diz a respeito do mundo escolar dessa criança ou desse adolescente. Eu vejo como é que está o seu material escolar, de que jeito ele organiza dentro da mochila, se tem lápis, se não tem, se tem estojo, se não tem, se perdeu alguma coisa, se está lá dentro. Enfim, aquele mundo que está representado ali dentro daquele universo que é a mochila do aluno. Além disso, eu também utilizo alguns instrumentos que eu fui criando, eu e meus colegas, cada um em função da sua prática cria os seus próprios instrumentos, em função do objetivo que nós temos. Então, se o meu objetivo é entender por que aquele aluno ou por que aquele sujeito apresenta dificuldade de leitura e de escrita, eu vou criar uma série de instrumentos que me permita analisar como aquele sujeito interage com o objeto da leitura e da escrita. Então, desde completar frases, desde dar uma resposta a uma pergunta, ler um texto, interpretar aquele texto, ou construir uma história a partir de uma gravura, isso vai me dar elementos para analisar a sua estrutura de pensamento, porque a forma como ele desenvolve aquela situação, o desfecho que ele dá para aquela situação vai me dizer acerca do seu pensamento, a maneira como ele se apropriou e se utilizou e se utiliza da sua linguagem, do seu vocabulário, a maneira como ele compreende aquilo que é dito, o sentido que ele emprega as palavras, a forma como ele pode representar as suas ideias através da escrita, do desenho ou de outras maneiras. E tudo isso tendo em mente que eu estou tentando encontrar elementos que estejam criando ou que estejam representando um obstáculo para o processo de aprendizagem.
instrumento de diagnóstico essencial no diagnóstico psicopedagógico, são os jogos. Os jogos de regra, os jogos simbólicos, os jogos criados com o próprio sujeito. Por quê? Porque os jogos vão me mostrar a possibilidade daquele sujeito interagir com o simbólico que se faz presente naquele jogo, a possibilidade de verificar como esse sujeito planeja e antecipa as suas ações, como ele é capaz de mentalmente prever o que vai acontecer na próxima jogada, o quanto ele entende das variáveis que estão interferindo no resultado daquele jogo, se ele faz as suas jogadas por tentativa e erro ou se aquelas jogadas são fruto de um planejamento, de um raciocínio. E, especialmente, qual é a qualidade de pensamento que ele está apresentando. Porque durante aquela interação do sujeito com o jogo e do seu competidor, muitas vezes o psicopedagogo ele joga junto com, ele joga com esse sujeito, ele compete com esse sujeito, e ele pode desta forma avaliar como que esse sujeito se comporta nas situações de competição, nas situações em que ele está triunfando, nas situações em que ele está perdendo, se ele trapaceia, se ele planeja de forma inteligente, se ele cansa facilmente e com que qualidade ele planeja e realiza cada jogada. Então, existem jogos de regra, existem os jogos que são criados no próprio momento do diagnóstico com o sujeito, existem os jogos simbólicos, onde o sujeito cria uma situação de faz de conta, ou o psicopedagogo cria uma situação de faz de conta, com o objetivo de observar como esse sujeito pode lidar com o mundo da fantasia e a sua capacidade de distinguir a realidade da fantasia. Isso se dá não só na utilização dos jogos, mas na utilização da brincadeira em geral, onde você, então, tem no consultório uma série de brinquedos que vão permitir que se crie ali, dentro do consultório, a representação de uma situação cotidiana, de forma que eu posso observar qual foi a síntese, ou qual é a síntese que aquele sujeito faz dos diversos contextos da sua vida.